realidade, o Anderson vai falar para vocês, de forma bem sucinta, sobre a experiência que ele teve. Ou seja, quem era o Anderson? Quantos meses? 8 meses, 7 meses. Quem era o Anderson há 7 meses atrás e quem é o Anderson hoje? O Anderson, a gente costuma dizer até a dona Irineide, que é a mãe dele, tá ali no cantinho, a esposa dele, cadê Carol? Carol tá ali no cantinho, que por sinal vai ser mãe, né, Carol? A gente diz que a Mariana vai ver muita coisa na mãe do Anderson. Então, assim, ele vai contar um pouquinho na realidade a gente chama até de testemunho, né? Só que aqui nessa sala a gente tem inúmeros outros pacientes que fizeram cirurgia, entraram na meta, foram extremamente disciplinados, foram atrás dos acompanhamentos, foram ler, foram buscar saber o que precisa fazer para ter uma vida melhor. Teve gente que virou atleta, né, Celotes? Então assim, teve um pessoal que já entrou em caminhada, entrou em corrida, em grupos de caminhada, de corrida, de ciclismo, e isso é muito legal. A gente vê essa informação de forma bem... Gente que está entrando, né? Gente que está entrando de forma bem palpável. Ah, então tá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? O objetivo hoje aqui, a Karina já falou, é a gente contar um pouquinho do nosso testemunho. Tenho certeza que eu não sou o maior e nem principal case do Dr. Vitor. Acho que tem gente que já perdeu muito mais peso do que eu. Não é essa a minha proposta, é só contar um pouquinho da nossa experiência. Em casa, eu, meu pai e minha mãe somos bariátricos. Eu contando... A senhora fez cirurgia... A senhora já perdeu quantos quilos, mãe? Eu acho que 34. 34. A balança ele enganou. Enganou? 34. O papai já perdeu quanto, mãe? Eu acho que 35. 34 com 35 dá 69. Eu já perdi 63. Então 69 com 63 dá 130. 40. As contas estão variando. Então nós já perdemos, acho que a nossa família já perdeu uns 3 membros, né, nesse período de tempo. E assim, pessoal, hoje eu estou com 78 quilos, meu IMC é 25, quase 26, já perdi 38% de peso em 7 meses, né? Mas quem eu era antes disso? Eu busquei colocar aqui pra gente ver. Eu pesava 140 quilos, meu IMC era 46. A Karina deixou bem claro que a gente é uma família obesa. Inclusive, todo mundo aqui conhece o Daniel, eu acho. Né? Todo mundo conhece. Acho que é impossível alguém não conhecer o Daniel e não gostar dele. Né? O pai do Daniel, meu tio, faleceu por conta de complicações decorrentes da obesidade. Perdi minha avó também há 2 anos, também por complicações decorrentes da obesidade. Tanto meu tio como minha avó, de estatura baixa, 1,60 m, todos morreram com mais de 180 quilos. Então, é uma história muito triste que a gente traz na nossa família, tudo por conta da obesidade. Então a obesidade, ela é uma marca, e você sabe, né? A obesidade, para quem não acredita em tendência, vamos acreditar pelo menos em hábitos, né? Hábitos familiares. Então a gente se reunia era para comer, então o nosso hobby era comer. Então isso estava muito firmado, muito consolidado nos nossos hábitos, uma família obesa. A minha alimentação sempre foi, com 6 meses eu pesei quanto? 18, né? Então, desde pequeno eu fui obeso, então eu acho que eu não me lembro de um Anderson magro em nenhum momento da minha vida. Então sempre fui obeso, minha alimentação sempre foi à base de refrigerante, minha fruta predileta era brigadeiro, sanduíche, doce, fritura. Então sempre, a minha cabeça, eu nunca coloquei, pessoal, uma fruta na minha boca. Nunca soube o que é uma sopa de verdura, nunca salada, algo que nunca entrou na minha cabeça. E dentre muitas complicações, logo que eu comecei o meu pré-operatório,
eu me deparei, a doutora Nélia até disse, Anderson, tu só ainda não é diabético, mas todas as características tu tem. Então me deparei com a esteatose hepática, a doutora Rosevane foi quem me assustou e disse, se tu não perder peso, doutor Vitor não te opera, porque tu está prestes a ter uma cirrose sem nunca ter colocado uma gota de álcool na boca. Então, eu cheguei aqui num quadro, e assim, quando eu me propus a cirurgia, eu não queria mudar meus hábitos, eu pensava, não vou fazer cirurgia, vou emagrecer sem mudar o meu comportamento, os meus hábitos alimentares. E assim, o doutor Vitor diz que ele não opera a cabeça, mas a minha mãe diz que ele operou a minha. Porque a minha cabeça antes da cirurgia é uma, e a minha forma de encarar a vida hoje é totalmente outra, né? Então eu era um cara indisciplinado quanto ao horário de alimentação, eu era um cara que saía de casa sem tomar café, era capaz de passar o dia sem almoçar e chegar à noite comer um boi. Então, era um cara de, eu não tenho tempo, o trabalho puxa, quando dá 2 horas eu me lembro de comer, paro como 3 coxinhas com uma Coca-Cola de 1 litro. Então, eu vivia muito isso, entendeu? E isso daí me levou a esse quadro aqui. Eu separei só 2 fotos, porque as outras eu já tenho muita vergonha de mostrar, pessoal. Então eu era esse indivíduo, né? Eu era outra pessoa, né? E esse indivíduo aqui. Então eu era esse aqui. Então, cara, tem outras que eu tenho mais vergonha de mostrar. Então tem uma que a minha mãe viu e chorou. Meu filho, você estaria morto. E eu acredito nisso. Eu acho que há 7 meses atrás, se eu continuasse engordando no ritmo que eu vinha engordando, eu acho que hoje eu já teria ultrapassado com certeza os 160, 170 quilos. E sem contar, pessoal, que eu sempre dizia para minha esposa, te prepara para ser viúva cedo. Por quê? Porque eu tinha isso muito claro na minha mente, que eu ia morrer cedo. Por quê? Porque os meus hábitos só me levavam a essa conclusão. Então, em resumo, o meu passado é mais ou menos isso daí. Então, como foi que se deu a mudança? Eu precisei entender que a obesidade era uma doença. E isso é muito difícil, porque, por exemplo, mostrando essa foto aqui, eu vou ser muito sincero, eu nunca me enxerguei dessa forma. Não sei se os meus colegas de pós, eles têm essa mesma experiência. Mas eu nunca me enxerguei desse jeito, pessoal. Eu nunca me vi. Então eu me via sempre como, eu sou uma pessoa normal. A diferença é que um pesa 70 e eu peso 140. Então eu nunca me vi, eu nunca me enxerguei dessa forma. Hoje me enxergar assim é impactante, porque eu me pergunto, cara, eu era desse jeito mesmo? Então, e o pior de tudo é que as pessoas que estão ao teu redor, elas se acostumam com aquela imagem, não é verdade? Então, por exemplo, eu perguntava, amor, tu não via que eu era desse jeito? Ela dizia, eu via, mas acabava me acostumando com aquela imagem, né? É o amor, que é sério. Então, pessoal, então, gente, eu precisei entender que a obesidade era uma doença. E eu comecei a entender isso onde? No pré. Quando eu comecei a ver a esteatose, quando eu comecei a ver as enzimas altas, quando eu comecei a ver a glicose alta, quando eu comecei a ver a pressão alterada, quando o meu braço começou a eu acordar e amanhecer com o braço adormecido. Então, eu comecei a entender que era uma doença. Mas sabe, cada um aqui tem um ponto de vista, eu respeito o ponto de vista de todo mundo, mas assim, algo que eu tomei pra mim, pessoal, é que hoje eu tô com 78 quilos. Mas eu preciso entender que o Anderson, cada um tem os seus mecanismos. Eu me considero obeso. Anderson, é anorexia. Não, entendam, eu vou me explicar para que vocês me entendam. No seguinte sentido, pessoal. Assim como uma pessoa que tem câncer, ela precisa se cuidar. Assim como uma pessoa que tem diabetes precisa se cuidar, eu preciso entender que se eu não me cuidar na questão de disciplina, eu posso voltar a ser aquele mesmo Anderson. Então é um inimigo que a gente luta, é um inimigo, é aqui na nossa cabeça, né? Por isso é que existe a questão do pensar magro. Então eu precisei entender que a obesidade é uma doença e que eu luto contra ela todo dia, entendeu? E precisei mudar hábitos alimentares, né? Então o legal é que antes eu pensava num lanche. Pensar em lanche era pensar em quê? Era pensar em 1.500 calorias, com
com triple cheese, né? Um triple cheese com milkshake de 700, batata frita e refrigerante médio. Entendeu? É verdade. Então, assim, eu preciso mudar os hábitos alimentares. E o mais legal, o que eu acho interessante, é o acompanhamento nutricional. Por quê? Porque a nutricionista, ela começa a te dar outras opções, né? Então, cara, eu gostava de sair da consulta da nutricionista e ir para o supermercado comprar as coisas diferentes que a gente pode passar a comer. Então, essas mudanças nos hábitos alimentares, elas foram também fundamentais para essa mudança aí que eu experimentei. Teve a cirurgia, né? A cirurgia, ela teve no meu caso, algumas complicações, mas que graças a Deus foram contornadas. Depois, quem quiser saber pode me procurar, mas foi uma infecçãozinha estomacal que eu tive, mas que graças a Deus deu tudo certo. E essa questão do pós também fundamental. Eu vou passar porque o tempo o tempo passa, mas eu busquei colocar aqui algumas dicas que para mim foram interessantes. Primeiro, entender. O Anderson teve que parar para entender, poxa, eu sou gordo, eu preciso tomar uma atitude na minha vida, né? Segundo, seguir as orientações. Isso é interessante, porque eu vim para a primeira consulta com a nutricionista e eu disse, essa eu vou enganar. Eu vou passar essas 3 consultas tranquilo, eu vou dizer tudo e tal, eu não vou mudar nada, entendeu? Mas não deu certo. Eu vi a primeira, deu um migué, quando voltei já foi com o laudo da esteatose hepática, já foi com os exames tudo alterado, e ela disse, olha, se tu não perder tantos quilos, tu não vai ser operado. E assim, gente, Anderson, tu acredita que só pode emagrecer por cirurgia? Não, isso é uma grande balela. Por quê? Porque eu com 140 quilos eu consegui perder 14 em 45 dias com dieta que a doutora Rosivane passou. Mas assim, eu vou